Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 7, que tem como título Esperança Indestrutível. O verso dessa semana está lá em Romanos capítulo 5, verso 5, e diz assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A lição, ela inicia nos mostrando que é muito fácil nós cantarmos e falarmos sobre esperança, sobre confiança em Deus, quando tudo está indo muito bem na nossa vida. Quando a nossa vida está indo conforme o nosso planejado, conforme os nossos planos, nós falamos de esperança bem tranquilamente. Agora, quando nós passamos pelo crisol, no momento em que nós passamos pela provação de fogo na nossa vida, será que nós falamos e cantamos sobre esperança também da mesma maneira? Será que nós falamos bem tranquilos com relação à confiança em Deus quando estamos sendo provados? Bem, infelizmente, a nossa visão simplificada do plano de salvação, do evangelho, né, nosso esquecimento sobre os acontecimentos proféticos faz com que nós tenhamos uma esperança e uma confiança em Deus muito frágeis. A verdade é que Deus, ele não segue simplesmente os nossos planos. Deus, ele não segue aquilo que nós desejamos na nossa vida. E por isso, nós passamos por muitos imprevistos, porque nós temos os nossos planos. Queremos que as coisas aconteçam conforme os nossos desejos. E aí, quando as coisas fogem do nosso controle, nós acabamos tendo o nosso mundo desmoronado. Quando vem um imprevisto na nossa vida, o nosso mundo ele desmorona. E por que isso? Porque a nossa vida está centrada no eu. A nossa vida está centralizada no eu. Nós somos egoístas. A nossa mente, né, esse mundo, ele programa a nossa mente para focarmos sempre no eu. E aí, quando a nossa vida acontece algum imprevisto, acontece algo fora dos nossos planos, nosso mundo ele desmorona. Mas por isso nós precisamos ter uma visão mais ampla da estrutura do plano de salvação. Nós precisamos ter a visão dos acontecimentos proféticos. E isso vai fazer com que nós passemos pelo crisol mantendo a nossa esperança viva. Porque o cenário ele é muito maior do que a nossa própria vida. Nossa própria vida é algo micro, é algo pequeno, comparado com todo o contexto, com toda a estrutura do plano de salvação. Né? E Deus ele deseja que nós alcancemos a vida eterna. Né? E Ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele prometeu que Jesus irá voltar, irá nos resgatar desse mundo e iremos então viver eternamente. Agora, Ele não nos mostrou como que seria essa caminhada até esse final, até esse grande finale, né? Ele não falou como seria a caminhada, ele nos mostra qual é o final. Ele tem uma promessa, ele prometeu e ele vai cumprir. Agora, ele não disse como que será a nossa caminhada no decorrer desse período aí até chegarmos então no final, na volta de Jesus Cristo. Por isso precisamos confiar, por isso precisamos manter a nossa esperança olhando o macro, olhando o plano de salvação como um todo, não apenas olhando a nossa vida. E o livro de Abacuque, lá no verso 1 até o verso 4, nós temos Abacuque fazendo um questionamento para Deus. Né? Judá estava sendo ali atacado, estava prestes a ser destruído, e Abacuque então questiona Deus por que, que o inimigo estava prosperando, por que, né, Judá ali estava passando por essa situação, e aí Deus mostra, né, para Abacuque que as coisas elas ainda iriam piorar. Né? Judá seria levado em cativeiro. Interessante porque quando Abacuque ele faz esse questionamento, por que disso tudo, Deus ele poderia talvez dizer, não, realmente, Abacuque, você está certo, as coisas estão difíceis, eu vou ajeitar tudo isso aí, para vocês viverem tranquilos. Mas não, Deus mostra para Abacuque que as coisas ainda iriam piorar. E aí, na sequência, Abacuque volta a questionar a Deus todas essas questões, né? Toda essa problemática, volta a questionar. Né? Por que o inimigo vai prosperar, nós seremos destruídos, vamos ser levados em cativeiro, né? Agora eu sei que as coisas vão ser piores ainda do que estavam sendo. E aí, na sequência, no capítulo 2 de Abacuque, Deus ele responde e mostra
a profecia para Abacuque. Mostra, né, quando que Babilônia seria destruído. Agora, veja que Deus ele mostra algo maior do que simplesmente aquele momento em que Abacuque estava questionando. Abacuque questiona aquele momento que ele está vivendo. Deus ele mostra algo muito mais amplo, que ocorrerá lá na frente. E aí, tendo essa compreensão, lá no capítulo 3 de Abacuque, ele então ora a Deus, né? Faz uma oração ali sob forma de canto, sob forma de louvor a Deus, porque aí ele compreende de fato que as coisas elas são muito mais do que simplesmente aquilo que ele está vivendo naquele momento, né? O cenário é muito mais amplo e justamente essa é a compreensão que devemos ter. O cenário é mais amplo do que aquilo que podemos ver. O cenário é muito maior do que aquilo que nós estamos passando hoje. É algo muito maior. E quando nós enxergamos esse cenário muito maior, esse cenário mais amplo, temos essa visão mais amplificada do plano de salvação, de fato, nós vamos compreender que aquilo que estamos passando nesse momento não é de fato o que importa, né? Mas o que importa é o contexto maior do plano de salvação, do desejo que Deus tem de salvar cada um de nós. E a lição traz aqui um texto, né, de Oswald Chambers. Ele escreveu o seguinte: você tem perguntado a Deus o que ele fará? Ele nunca vai dizer. Deus não lhe diz o que ele vai fazer, ele revela quem ele é. Perceba que nós, para confiarmos em Deus, não precisamos saber o que ele vai fazer exatamente na nossa vida. Mas o fato dele revelar quem ele é, o fato da sua revelação para nós, esse é o suficiente, ou deveria ser o suficiente, para nós confiarmos nele. Porque quando ele se revela para nós, nós compreendemos o seu amor, a sua grandeza, o seu poder. Isso aconteceu na vida de Jó. Mais uma vez estamos aqui falando de Jó, né? Falamos aqui que durante essa lição desse trimestre, falando de confiança em Deus, de provações, falar de Jó acaba sendo muito natural. E mais uma vez a lição volta no contexto de Jó, para nos mostrar o quê? Jó, ele passa por toda a sua provação, a sua vida destruída, e aí vem a sua esposa dizendo: agora amaldiçoe a Deus e morra. Vem seus amigos tentando ali justificar aquilo que Jó estava passando, porque entendia-se que quem passava por situações de provação era pecador, então estavam tentando justificar ali a situação que Jó estava passando. E aí tem um certo momento, já no final do livro de Jó, né, porque aparentemente Deus está em silêncio ali, só escutando tudo o que está acontecendo. Mas lá no verso 38, 39, perdão, no capítulo 38, 39, Deus ele faz algumas perguntas para Jó. E essas perguntas justamente mostram a sua grandeza. Deus ele não está ali justificando o motivo de Jó estar passando por aquela situação. Ele só está mostrando a sua grandeza, ele está se revelando. Né? Lá no verso 4, por exemplo, do capítulo 38, Deus pergunta: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Né? Jó, então, ele vai compreendendo, nesse capítulo 38 e 39 de Jó, ele vai compreendendo Deus, né? Ele compreende melhor a revelação que Deus faz de si mesmo para ele. E aí nós vemos no final de Jó que ele reconhece que o seu conhecimento de Deus era pequeno. E agora ele conhecia mais, ele conhecia melhor, ele entendia mais, e a sua confiança então ainda era maior. Veja que a revelação de Deus para nós, a revelação de si para nós, é o suficiente para nós confiarmos nele. Não precisamos saber o que vai acontecer exatamente na nossa vida. Eu não preciso saber exatamente como será a minha vida daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Mas a sua revelação de si para nós é o suficiente para eu confiar nele, para eu manter a minha esperança. Isso é o suficiente. E para finalizarmos, então, em Jeremias capítulo 29, ele nos ajuda também aqui, nos apresentando algumas razões para nos mantermos fiéis, para nos mantermos confiantes, para mantermos a nossa esperança viva em Cristo Jesus. Lá no capítulo 29, verso 4, por exemplo, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Veja, aqui, falando do contexto em que o povo de Israel, né, ele foi exilado para a Babilônia, mostra que o próprio Deus é que deportou
esse povo para a Babilônia. Então mostra que Deus ele nunca deixa de nos proteger. Não é porque aquilo estava acontecendo com o povo de Israel que Deus tinha abandonado. Deus deixou o povo para lá e agora vai ser levado para a Babilônia. Não, Deus ele acompanhou esse povo. Deus ele manteve a sua proteção nesse povo. Então Deus ele nunca deixa de nos proteger. A todo momento ele está conosco nos protegendo. Em Jeremias 29, verso 7, diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então Deus ele atua mesmo no meio das provações, mesmo no meio das dificuldades. Porque aqui, o povo exilado, mais uma vez, Deus não abandonou esse povo. Deus ele convoca esse povo para orar pela cidade, para que eles possam ter paz. Então Deus ele atua em nosso meio, mesmo quando estamos em meio ao crisol. Lá em Jeremias 29:10, mais uma razão que temos ali para mantermos a nossa esperança viva, diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus, então, ele poria fim ao exílio no tempo determinado. Deus, ele apresenta ao povo que aquilo iria acabar em algum momento. Nós precisamos ter a certeza hoje que as dificuldades, as provações, o crisol, ele vai acabar num determinado momento. Ele vai finalizar. Deus, ele não nos abandona. Se estamos passando por um crisol, por uma dificuldade, há um propósito para isso. Se, é claro, nós estivermos sendo guiados pelo nosso bom pastor. E precisamos confiar, olhar para o final, olhar para aquilo que é maior do que a nossa própria vida. Veja os mártires, lá do período da Reforma Protestante. Nós, quando estudamos aí a história desses mártires, nós percebemos eles indo para a fogueira para serem mortos como hereges. Eles vão cantando, vão louvando. E por que eles vão louvando? Porque eles entendem aquilo que é muito mais amplo, eles conseguem ver o cenário muito mais amplificado do que apenas a sua própria vida. Então a vida deles naquele momento não era o mais importante, não, porque não é o mais importante. O mais importante é o cenário muito maior, que é o plano de salvação, o desejo que Deus tem para salvar de cada um de nós. Deus deseja nos salvar, Deus deseja nos conceder a vida eterna. E nós precisamos enxergar o cenário mais amplo. Às vezes Deus ele pode atingir a nossa vida para salvar quem está do nosso lado. Não sabemos. Por isso que nós precisamos tentar enxergar muito mais do que a nossa própria vida. Ele pode atingir a minha vida para salvar algum familiar meu. E é claro, para me salvar também. Não sabemos o porquê das coisas, nós precisamos enxergar o final. E o final é glorioso, porque Jesus está voltando e vai nos levar, e vai nos resgatar e viveremos então eternamente no lar celestial. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você e a gente se vê então no próximo estudo. Até lá!